Na Universidade Federal da Paraíba, já há alguns anos, eu e o meu grupo de pesquisa, nós nos dedicamos àquilo que temos chamado de diálogos entre direito e arte. Esses diálogos entre direito e arte podem ser encaminhados em dois grandes eixos, digamos assim. Um primeiro eixo que é o estudo do direito da arte, ou seja, aquele conjunto grande de temas jurídicos, normas jurídicas, problemas jurídicos que lidam com o artista, as obras de arte, as relações do artista com a galeria, com o museu, as fundações privadas, a doação de acervos, a proteção dos bens culturais, as questões tributárias, as questões penais envolvendo a obra de arte. Um eixo muito forte é a questão do direito internacional da arte, o papel da Unesco, a questão da regulação do comércio internacional, a proteção ao patrimônio cultural subaquático, que é especialmente forte aqui no Nordeste. Nosso litoral tem diversos pontos importantes de naufrágios e tal. Isso é uma vertente do nosso trabalho. A segunda vertente do nosso trabalho é uma vertente mais especulativa, mais teórica, mais filosófica, que analisa agora as obras de arte que têm ou temas jurídicos, ou que, mesmo não sendo obras, digamos, vocacionadas para trabalhar com temas jurídicos, um filme que trata de um julgamento, ou um romance que tem um assassinato, um romance policial, mas obras literárias, poéticas, gastronômicas, moda, que tem algo a dizer ao direito, embora não tenham sido pensadas como algo para ser trabalhado no campo jurídico. Ou seja, essas são as duas vertentes em que trabalhamos. E tentamos trabalhar isso com alunos de graduação, de mestrado, de doutorado, que tem alcançado um grande sucesso. Em disciplinas tradicionais, ortodoxas, no nosso grupo de pesquisa há professores de direito constitucional, de introdução ao direito, de hermenêutica jurídica, de direito ambiental, de direito internacional, de direito administrativo, que lançam esses temas, esses problemas, esses conteúdos no âmbito do direito da arte para as suas disciplinas, mas também criando disciplinas específicas ou, digamos assim, novas nos programas de pós-graduação. Por exemplo, a mim me cabe uma disciplina de dimensões estéticas da juridicidade para os alunos de mestrado e de doutorado. A professora Alessandra tem uma disciplina sobre temas de transjuridicidade em direito internacional, e assim vai. Com o maior prazer. Essa obra me deu muita alegria concluí-la. Se chama Antimanual de Direito e Arte. Ela é publicada pela editora Saraiva, foi o nosso livro mais recente. E esse livro reúne cerca de 35 capítulos, resultante de uma dessas disciplinas de dimensões estéticas da juridicidade, junto com outros colegas professores, outros colegas acadêmicos e outros professores, não necessariamente da área jurídica, ali músicos, aliás, há também autores que não vêm da academia, ali literatos, etc., que exploram exatamente esse diálogo entre obras de arte no sentido mais amplo, artes visuais, ópera, arquitetura e o direito. Como disse, o professor Rafael Scheres tem um capítulo bastante interessante. Há outros capítulos. O livro abre exatamente com um inusitado capítulo sobre direito e ópera do professor Técio Sampaio Ferraz Júnior, da USP, da PUC de São Paulo, e a partir dali se sucedem diversos capítulos que, como eu disse, vão costurando diversas temáticas: cinema, professor Willis, que é daqui do Ceará também, o Willis Santiago Guerra, trata de tragédia grega e direito. A professora Mônica Sete Lopes, da Universidade Federal de Minas Gerais, tem um capítulo interessantíssimo sobre cultura pop, seriados de televisão, programas de televisão
e direito. Assim vai com diversas perspectivas. Eu tenho um texto sobre a justiça de Alfredo Cheschiati, que fica na Praça dos Três Poderes, na frente do Supremo Tribunal Federal. E ali há, digamos, um panorama de diversas correntes, diversas temáticas sobre essas relações entre o jurídico e o artístico. O livro se chama Anti-Manual, justamente porque ele não é nada dogmático, ele é bastante crítico, em certo sentido inovador, tudo que a gente precisa de um verdadeiro manual e muitas vezes não encontra. Olha, o direito da arte é um campo de pesquisa, um campo de atuação também bastante largo, bastante extenso. Eu até tento motivar os meus alunos que estão saindo da graduação para enveredar por esse campo, porque é um campo economicamente rentável, pouco explorado e importantíssimo. Os artistas demandam, precisam de um tipo de orientação jurídica que muitas vezes eles não encontram no mercado jurídico. Que tipo de problemas eles enfrentam? Vários, extensos problemas. Desde, por exemplo, um artista que é contratado pela prefeitura para fazer uma escultura para colocar no meio da praça e, de repente, um novo prefeito, uma nova administração municipal resolve tirar aquela escultura, jogar fora, digamos assim, a escultura, destruir a escultura. E aí, pode, não pode? Que tipo de direito tem esse artista? Há também, digamos, numa esfera mais privada, digamos assim, as relações entre a galeria e o artista e a sua galeria, ou o artista e o fotógrafo que resguarda suas obras, que registra suas obras. Imaginem vocês, a gente está num tempo em que cada vez é mais comum que a obra de arte ela seja efêmera, desmaterializada. Não é necessariamente uma escultura, um quadro, mas às vezes um happening, uma performance. E no final das contas, passada aquela apresentação, o que fica é o registro fotográfico, o filmográfico daquilo. E quem é agora o artista? O fotógrafo que viu um ângulo, uma iluminação específica, ou o cara que se apresentou diante daquele fotógrafo? É óbvio que os dois contribuem para a preservação da obra, mas em que medida isso se dá? Tem um caso interessante de um colega artista que veio me procurar, que depois de feita era uma escultura grande, uma instalação, na verdade, colocada a pedido de um centro cultural, passou 3 meses e foi retirado. E depois o fotógrafo queria muito dinheiro pelo registro daquela instalação. E aí, como tentar se compatibilizar esses interesses aí do fotógrafo, do artista, do cara que quer produzir o catálogo, esse tipo de problema. Questões penais também são cada vez mais frequentes. Questões penais é comum hoje em dia, faz parte da nossa rotina informativa saber de utilização de obras de arte apreendidas em grandes escândalos de corrupção, utilização de obras de arte para lavar dinheiro, mas não só isso. As questões penais envolvem também sequestro de obras de arte. Isso tem sido cada vez mais comum. Tráfico ilícito de obras de arte. A proteção, a Polícia Federal protegendo objetos culturais de uma maneira geral, não só necessariamente obras de arte, mas, por exemplo, antiguidades, fósseis, certo? Como é que se dá essa atuação? Questões tributárias, hoje em dia também são bastante frequentes. E nessa seara específica das questões tributárias, assumem um papel relevante as feiras de arte. O Brasil hoje tem sido um palco importante de feiras de arte. Muitas dessas feiras têm isenções, conseguem isenções fiscais. O tratamento tributário da arte é muito interessante. No exterior tem sido também palco de questões importantes, os chamados free ports, ou portos francos, que são grandes armazéns localizados em cidades como Genebra, Luxemburgo, Singapura, que se especializaram em criar ambientes dedicados à conservação de obras de arte de altíssimo preço, com leitura de íris, leitura de polegar para você entrar,
clima adequado, iluminação adequada, avaliação sísmica, que no mínimo, no menor tremor, tudo isso para salvaguardar, às vezes, um Picasso de milhões de dólares, um Dalí de milhões de dólares, que, para além de tudo isso, nesses freeports, eles são colocados ali e o crédito tributário, as exigências tributárias ficam suspensas enquanto a obra estiver ali. A legislação tributária desses países permite. Então, uma obra dessas chega nesses freeports e fica ali anos e anos, ela é negociada ali dentro mesmo. Avalia-se que o Freeport de Genebra, que é talvez hoje o mais importante, o mais relevante do mundo, abrigue coleções que superem 4, 5 vezes as coleções do Louvre. É o maior, se fosse um museu, o Freeport de Genebra seria o maior museu do mundo. Então, essas são as questões com que o direito da arte hoje lida. É preciso que se diga, ele toca, obviamente, em alguns temas do direito do patrimônio cultural, mas nem tudo que é arte virou ainda patrimônio cultural, não é verdade? E ele enfrenta alguns problemas peculiares, específicos, tem um objeto próprio, uma metodologia própria, sobretudo quando lida com as questões da arte contemporânea. Essa é a que coloca o direito nos seus... encosta o direito na parede, e examina o direito, digamos, examina não, ele testa o direito nos seus fundamentos, porque a arte contemporânea questiona-se a autoria, quem é o autor? Qual é o suporte? Onde reside, digamos, a artisticidade da obra? Não é verdade? Todos esses problemas que antes estavam restritos ao mundo da arte começam agora a virar problemas jurídicos num mercado de 45 bilhões de dólares. É um mercado, portanto, impressionante. E esse mercado o Brasil tem um papel muito importante, porque o Brasil, hoje em dia, nesse mercado de 45 bilhões de dólares do mundo, do mercado anual de bens culturais, esse mercado, o Brasil produz muita obra disputada, os colecionadores gostam dos artistas brasileiros, antigos, mortos, mas também dos vivos, dos contemporâneos. E o Brasil é um ponto de compra importante. O Brasil tem colecionadores já importantes na cena internacional. Ou seja, o Brasil vende muito bem e compra muito bem. Tudo isso faz do direito da arte no Brasil um campo muito interessante. Eu não posso também deixar de falar que há conexões muito estreitas entre o direito da arte e a questão das finanças ou da economia. Os fundos de investimento em arte. Um especialista, o Marchand, já há aqui no Brasil, que compra determinadas obras, espera que essas obras valorizem, depois vende e distribui os lucros. Fundos de investimento em arte. Há bancos que se especializam-se nisso. Ainda dentro dessa seara, a utilização, como esse é um mercado grande, volátil, os preços mudam, e é sobretudo um mercado desregulamentado, é um mercado que se permite muito a manipulação para lavagem de dinheiro, com estreita conexão com o crime organizado, com o financiamento do terrorismo. Esse é um ponto que eu chamo muita atenção, que é o fato de que aquela ideia que normalmente nós temos romântica do ladrão de um Van Gogh que à noite está lá apreciando sua mais nova aquisição com a taça de vinho tinto por um prazer estético, esse ladrão não existe. Esse ladrão, na verdade, é uma criação cinematográfica dos anos 60 e tal. O fato é que quem rouba hoje um quadro, quem rouba uma obra de arte, rouba para negociá-la com o tráfico de drogas, o tráfico de armas, o terrorismo. O Mohamed Atta, um dos terroristas do 11 de setembro, 9 meses antes do 11 de setembro, ofereceu antiguidades do Oriente Médio a um professor da Universidade de Göttingen, de modo a conseguir recursos para financiar o 11 de setembro. E isso não é isso não está distante do Brasil. Por incrível que pareça, há cerca de 15, 20 dias atrás, eu fui a um evento da Interpol em Brasília sobre ilícitos cometidos contra bens culturais,
e comentava-se ali da presença, da detecção de alguns bens decorrentes da Primavera Árabe em geral, do patrimônio arqueológico sírio, líbio, egípcio, que estavam sendo negociados na Tríplice Fronteira, aqui perto no Brasil. Portanto, o Brasil, como eu disse, vende bem e compra bem, pode ser um polo importante. E veja, esse mercado de arte, que é absolutamente desregulado. Se você compramos um carro velho, um Fusca de 5 mil reais, vamos ao Detran, registramos, eu sei quem foi o dono anterior, você vai saber quem vai ser o próximo dono. Se eu compro um Salvador Dalí de milhares de dólares, muitas vezes você não sabe de nada. Não sabe a procedência, não sabe como foi que ele apareceu no mercado. Isso para não falar em falsificações, que é cada vez mais comum. Isso para não falar no fato de que a mobilidade desses bens a mobilidade é em contexto, porque você enrola isso num canudo, vai passar despercebido em qualquer aeroporto, porque ninguém vai ter a expertise para dizer, não, isso aqui é um verdadeiro Dalí ou isso é uma cópia de um pôster que vende-se em qualquer museu. É muito difícil. Daí os esforços da Organização Mundial das Alfândegas, da Interpol, do Escritório das Nações Unidas para o Crime e as Drogas, a própria Organização Mundial do Comércio, a Unesco, tentarem estabelecer um marco normativo qualquer, mínimo, que não é fácil, para tentar alguma ordem nesse mercado. Como eu disse, são muitos problemas complexos, problemas muitas vezes transfronteiriços e problemas que não se cingem a uma área específica do direito. Isso não é um problema do direito civil ou do direito administrativo. É do civil, é do administrativo, é do tributário, é do penal. Há aqui uma pleiade enorme e as faculdades de direito lidam ainda muito pouco com esses problemas. Pode ser um campo muito interessante para advogados, para jovens advogados. Nos Estados Unidos já há pequenas organizações não governamentais que se preocupam em oferecer assistência jurídica aos artistas, até como uma forma de se proteger. As instituições culturais têm produzido contratos cada vez mais complexos e mais difíceis, para não serem surpreendidas aí por uma polêmica qualquer. Então elas tendem a fazer contratos cada vez mais minudentes, que muitas vezes um artista não está preparado para lidar com aquelas cláusulas todas, aquela linguagem técnica. Eles precisam de fato de algum tipo de amparo, um tipo de ajuda. E eu noto que há aqui um espaço interessante para que jovens profissionais se dirijam. O problema da repatriação é um problema muito frequente, um problema que está muito próximo nosso, porque um grande pedaço do acervo dos museus brasileiros foi formado, digamos, no rescaldo da Segunda Guerra Mundial. As aquisições de museus importantes no Brasil foram feitas nos anos 50, nos anos 60, justamente com marchands ou galerias que naquela altura ainda não tinha a preocupação que se tem hoje para fixar a procedência, a origem dos bens. Pode ser, não será surpresa se mais cedo ou mais tarde algum museu importante brasileiro vier a ser demandado, questionado pontualmente sobre uma ou outra obra cuja origem pode ser de alguma família judia na Segunda Guerra Mundial. Esse é um problema cada vez mais frequente, mais amplo, obras importantes, museus importantes, e que já tem despertado, digamos assim, a atenção do sistema jurídico internacional, não necessariamente de maneira litigiosa, mas até com esquemas de solução de controvérsias alternativos. Vamos criar aqui uma mesa de negociação, um sistema qualquer de resolução de disputa,
com o auxílio de ONGs, de instituições internacionais. Esse, de fato, é um problema comum, grave, e está ligado, sem dúvida nenhuma, também a questões como colonialismo, né? Sem dúvida quando você começa a tratar dessas questões, você vai terminar questionando porque o busto de Nefertiti ainda está em Berlim, não está no Cairo e assim por diante. A função da arte hoje no direito, ela é bastante plural. A gente pode detectar inúmeras utilidades, inúmeras funções da arte no direito. Primeiro é preciso se sublinhar que a arte e o direito mantêm há muito tempo um relacionamento bastante profícuo. Não é de hoje, certo? Isso não é uma invenção do século XXI. Registros dessa relação a gente vai encontrar na Roma Antiga e tal. Celso, jurista romano, dizia que o direito seria a arte do bom e do justo. Depois você vai ter diversos artistas na Antiguidade Clássica retratando temas jurídicos, a deusa da justiça, mas cenas jurídicas. Enfim, há um longo relacionamento. Mas, de maneira mais didática, quais seriam as funções, quais seriam as utilidades da arte no direito? Várias. Desde reforçar um conceito, sublinhar, traduzir uma ideia mais complexa em imagem. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, começa por aí. Pode ser também criticar o direito, essa função jocosa ou denunciativa da arte é muito importante no âmbito do direito. Pode ser também acelerar processos de criatividade e inovação no direito. O velho jurista Tobias Barreto tinha uma frase que dizia que direito não é só uma coisa que se sabe, é uma coisa que se sente também. Então, eu acho que os alunos, sobretudo os alunos em formação, eles estão estudando direito, eles aprendem direito, eles discutem direito. Quando eles vão a uma vernissagem, a uma peça de teatro, a um novo filme, argumentos jurídicos novos, institutos jurídicos novos, saídas novas para situações jurídicas podem vir daí. Poderia citar aqui vários exemplos, mas eu me lembro de um caso. Eu sou membro do Ministério Público e me lembro de um episódio uma vez que recebi um processo em que numa licitação pública, o presidente da comissão de licitação tinha adjudicado o bem, tinha declarado vencedora da licitação a sua ex-esposa, a sua ex-mulher. Aquilo tinha virado uma denúncia, o processo tinha vindo para mim, e pelos manuais de direito civil, pelos manuais de direito administrativo, ex-marido e ex-mulher não são parentes, portanto não haveria tecnicamente ali ofensa à impessoalidade administrativa. Mas a cultura me dizia o contrário. Músicas como de Flávio José. Flávio José é um forrozeiro muito importante aqui do Nordeste. Músicas como Espumas ao Vento, de Flávio José, dizem, por exemplo, que o amor deixa marcas que não dá para apagar. Ora, para a cultura popular, para o pensamento das pessoas, é óbvio que ex-marido e ex-mulher têm um tipo de conexão, de relacionamento que não é exatamente da impessoalidade que requer o direito administrativo. Então pode servir de fundamento, pode servir de referência na hora de uma manifestação jurídica, e pode servir por quê? Uma peça de teatro, um romance, um poema, um ensaio, uma música, podem servir de referência, podem servir de citação, podem servir de reforço de um argumento jurídico, porque direito e essas manifestações todas são manifestações da cultura, são expressões da nossa cultura, operam dentro desse mesmo cenário, que é o cenário da cultura. Portanto, direito, cinema, ópera, arquitetura, gastronomia, moda, são expressões culturais
e que, em sendo expressões culturais, podem, devem dialogar. Quando eu recomendo um aluno meu de graduação a ir assistir determinado filme, a ir ver determinada peça e determinada exposição fotográfica, eu espero que aquilo na cabeça dele funcione como algo que vai despoletar criatividade e inovação. Essa criatividade se transforme em inovação. Inovação no sentido de uma novidade mais instrumental, que aquele espoletar, que aquele florescer da criatividade tenha uma consequência profissional na vida dele, para resolver um caso, um processo, ainda que, obviamente, o autor, o artista que está expondo, aquele diretor do filme, nunca tenha pensado em que a sua obra fosse necessariamente servir para esse ou aquela finalidade jurídica. Nunca, claro que não. Mas eu acho que mesmo assim os juristas podem se valer. Eu gosto muito de um escritor italiano chamado Italo Calvino. Italo Calvino tem um livro sensacional chamado Sei Proposte per il prossimo millennio, Six Memos for the Next Millennium, 6 propostas para o novo milênio, que ele trata de valores da literatura. Isso ele é convidado para escrever o livro em 85, uma série de conferências na Universidade de Harvard. E ele começa a preparar essas conferências sobre valores que deveriam permanecer estáveis na literatura mesmo com a virada do milênio. Começa a escrever e pouco antes de embarcar para Harvard ele falece e deixa 5 desses valores prontos. São valores que ele pensou para a literatura, valores que ele concebeu como valores, como apostas dele para o ambiente literário, mas que também podem ser muito úteis para o direito. Um desses valores é o valor da multiplicidade. Outro, o valor da visualidade. Ora, são valores que a gente vê também no direito presentes, cada vez mais. O direito está cada dia mais múltiplo, mais aberto. É difícil você estabelecer fronteiras rígidas entre o público e o privado, o civil e o constitucional, o administrativo e o ambiental. Certo? A multiplicidade é cada vez mais presente. A visualidade também. O direito é cada vez mais visual. As salas de audiência são cada vez mais impregnadas de provas, de exames de ressonância magnética, de maquetes virtuais, de argumentos visuais. Outro dia um amigo me mostrava uma petição que trazia um QR Code, em que o advogado, se você aproximasse o seu celular do QR Code, o advogado abria lá no seu celular um vídeo em que o advogado explicava em 2, 3 minutos ali os seus principais argumentos. É justamente sobre essa visualidade fácil, simples, que todo mundo pode fazer, que o direito está impregnado. Tão impregnado que agora em março passado, eu, junto com alguns colegas professores do Labirinto, fomos a Stanford para uma conferência para discutir exatamente o legal design, design da informação jurídica. Como a informação jurídica ela pode ser mais eficiente, mais veloz, mais ampla, mais adequada, mais facilmente transmissível com o auxílio de ferramentas visuais, gráficos, tipografia, o design da informação. Já há fóruns acadêmicos de discussão disso, já há revistas acadêmicas que tocam nesse tema. Portanto, há aqui, mais uma vez, um entrelaçamento entre o direito à arte e o direito do patrimônio cultural. Certamente, na interseção de ambos estão os direitos culturais, a fruição desses direitos, a produção desses direitos. O que é que são direitos culturais? Bom, eu não me arriscaria a definir o que é que são esses direitos culturais. É difícil você definir esses direitos culturais na própria medida em que a cultura é um universo em expansão. A cada momento você tem um novo artista com uma nova linguagem, dando novos significados a velhas coisas, esgarçando o tecido da realidade.
Então é difícil dizer o que é que são hoje esses direitos culturais. Tradicionalmente, a produção de cultura, a fruição de cultura, a proteção do Estado à cultura, incentivo, planejamento, fiscalização também, sim, fiscalização também, não no sentido ortodoxo, autoritário do Estado estético. Nunca gostei dessa ideia. Você tem uma autoridade estética do Estado para dizer, desde uma lei municipal, o que é, o que não é arte, para colocar na frente de um edifício, até aquele Estado que vai dizer, olha, esse espetáculo é adequado a você ou não. Esse Estado estético nunca deu certo em lugar nenhum do mundo, a verdade é essa. Mas o Estado pode fiscalizar, por exemplo, se não há determinadas deturpações, se a liberdade de expressão artística não pode ser convolada num direito a ofender. Não pode virar num direito a ofender. Agora, em tese, qual é esse limite? Ainda é um problema que precisa ser muito debatido. Muito debatido. Que há de haver algum tipo de limite, me parece que não resta a menor dúvida. Todos nós concordamos com isso, que há de haver algum limite. Nenhum direito ele é absoluto. É óbvio. Isso não tem nenhuma novidade do que eu estou dizendo. Agora, que tipo de limite? Como estabelecer esse limite? Confesso a vocês a minha ignorância, confesso a vocês até o meu pessimismo, dizer que no panorama atual, a razão comunicativa ainda não enfrenta, não é capaz de a priori dizer qual é esse limite. Agora, que há de haver algum tipo de patamar mínimo que não afronte a dignidade humana, que não se transforme num discurso de ódio, que você não transforme a sua capacidade de expressar uma ideia na capacidade de ofender o outro, isso sim. Agora, eu acho que os artistas, na sua genialidade, eles vão sempre descobrir um meio para expandir esse limite, para provocar esse limite, para encostar esse limite na parede. Esse limite ele vai estar sempre sendo testado. Os grandes artistas, aqueles de fato que têm uma personalidade irrequieta, uma personalidade criativa no sentido mais dinâmico, que não se conformam, esses não têm norma jurídica que os segure. Eles vão estar o tempo todo tentando levar a norma positiva aos seus limites, aos seus extremos, sem dúvida nenhuma. Tradicionalmente, quando um professor mais velho como eu vai para um congresso, a melhor parte do congresso, digamos, são os bastidores. É justamente a possibilidade de trocar ideias, de trocar pontos de vista, agregar novos elementos à sua pesquisa. Vocês conseguiram o mérito de tornar os bastidores o palco. Na hora que vocês colocaram esses encontros, digamos, informais ou sem uma pauta pré-definida em que você fala, mas pouco escuta, como a exceção e a regra seja justamente aquela mesa redonda interessantíssima de que participamos ontem aqui, que parecia uma mesa redonda de futebol, de debate político, de debate esportivo. Sentamos aqui 7, 8 professores ao redor da mesa e o professor Humberto, digamos, jogava o leão na arena com uma pergunta inicial e a partir dali as coisas se desenvolviam. Isso foi fantástico, a ideia foi bastante interessante. A proximidade com os alunos, você via que tinha um círculo aqui e ao redor as pessoas interessadas, tomando notas, se perguntando, as pessoas cochichavam, tomavam partido, concordo, não concordo. Você escutava isso até pela proximidade, você via a reação do torcedor que estava aqui no seu cangote também, participando das discussões. Então, eu acho que foi bastante interessante. Então, por isso, eu acho que criou um ambiente bastante efervescente. Quando aquele modelo tradicional de conferência catedrática, de conferência magna, ele não foi suprimido, mas ele foi, digamos, enxugado. Ele foi enxuto, ficou mais enxuto. E deu vez a essa interação. Eu gostei muito dessa possibilidade.
pessoalmente para mim foi uma oportunidade interessante, porque vi que os temas que eu trabalho, os temas que nós trabalhamos no meu grupo de pesquisa, no Labirinte, já há alguns anos, eles são estudados em outros grupos do Brasil afora. A reunião dos grupos de pesquisa deu essa dimensão, mas sempre com nuances, perspectivas, autores diversos, distintos, diferentes, o que é muito bom, agrega muito a informação. E a partir do encontro físico, presencial aqui, você já fica amigo do cara no WhatsApp, no Facebook, e aquilo amanhã se transforma numa rede, mais uma rede, um contato, uma referência, uma possibilidade de você trocar uma indicação bibliográfica. Eu gosto muito dessas, eu acredito muito nessas ferramentas de interação. Acredito muito porque eu acho que a gente não faz ciência só na academia, fazemos ciência também em outros espaços. Faço ciência quando eu saio, quando eu recebo um colega professor em João Pessoa, quando ele está de passagem lá por razões privadas, familiares, vai passar um final de semana na minha cidade e numa conversa sai um tema interessante, como eu já vi aqui várias as questões relativas que não são exatamente as minhas questões, eu não sou um especialista, por exemplo, em direitos autorais, mas há diversas questões que eu já escutei aqui ao longo dos dias que me interessam bastante, questões relativas a direito, a proteção de animais, por exemplo, em obras de arte, temas mais melindrosos também, são temas bastante interessantes que por acaso nascem dessa conversa, desse bate-papo com outras pessoas, com outros especialistas, que às vezes nos confrontam com perguntas para as quais, naquele momento, nós não temos resposta, e que é do estudo para essas respostas, para tentar elaborar melhor o meu argumento e tal, que eu possa avançar no meu trabalho, na minha pesquisa.